Depois do jogo, eu no meu quarto, aquele pós-jogo de madrugada, que todo mundo sabe o que acontece com uma equipe quando não vence, a noite fica longa, a madrugada fica longa. E eu naquela noite tive a ideia de trazer todos aqui. Conversei com o presidente, com Alexandre Cício, para que eles me dessem essa oportunidade de, primeiro, nos mostrar que estamos muito unidos, que estamos juntos para esses 5 jogos que restam para o nosso campeonato, para o nosso objetivo principal, que é o nosso G4. Quanto melhor será essa classificação, nós vamos lutar dentro desses 5 jogos. Aqui estão presentes os jogadores e eu representando a comissão técnica, o Cícero, a nossa diretoria. Muita gente importante, como vocês sabem, aqui não cabem, senão viriam todos para cá, que é o nosso pessoal de apoio, comissão técnica, rouparia, pessoal da fisiologia, departamento médico, enfim, pessoal que trabalha aqui no hotel. Todos não caberiam aqui, senão a gente teria trazido todos. Aqui nós estamos representando o Palmeiras e tem um elemento muito importante que não está aqui hoje, que não tem como, até porque é uma das maiores torcidas do país, que é o nosso torcedor. É um elemento fundamental para esses 5 jogos, sempre foi na história do Palmeiras. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que a gente precisa muito do nosso torcedor, e o torcedor tem que saber, além de vocês, que estão aqui diariamente, que a gente vai precisar muito deles, muito deles, nos jogos fora, sim, claro, porque o torcedor tem nos acompanhado sempre, mas principalmente nos jogos em casa. E a gente passou por vários momentos, né? Primeiro momento sem o Allianz, né? Onde a gente jogou no Pacaembu, jogou em Presidente Prudente, jogou em Londrina. E eu não me lembro de ter jogado em qualquer um desses estádios com o estádio longe da capacidade total. E no Allianz, em 2014, um dos momentos mais difíceis, né? Acho que da história do Palmeiras. Porque o Palmeiras vinha de um rebaixamento em 2012 e era o ano do centenário e o ano da inauguração da Arena. Foram 2 jogos ali, 2 jogos muito complicados. E o apoio foi irrestrito, né? E até, de repente, por isso... De repente, não. Acho que por isso que a gente conseguiu escapar aquele ano com aquela pontuação e com aquela circunstância toda. Se fosse diferente, provavelmente a história seria outra, né? E de lá para cá, no Allianz, sei lá, foram mais de 100 jogos, eu acho. 2015, 16, 17. E a gente acho que não jogou sem estar o estádio lotado. É impressionante. E é óbvio que a gente entende e compreende essa tristeza do torcedor, né? Porque o torcedor é paixão pura. Ele quer que o time dele vença todas, e ainda mais o momento que o Palmeiras se encontra hoje, né? Por tudo que o Palmeiras fez para estar nessa posição. Então o Palmeiras hoje, sem dúvida, eu acho que é o time mais cobrado do Brasil. Bacana, os principais trechos aí dessa entrevista coletiva do Alberto Valentim, também com os jogadores do elenco palmeirense, chamou muita atenção, viu, João Guilherme? O seguinte, o Alberto Valentim disse que isso partiu dele, na madrugada após a derrota para o Vitória, disse isso inclusive na entrevista coletiva, abriu a entrevista coletiva dizendo isso, depois deixou claro isso. Só que hoje a principal torcida organizada do Palmeiras anunciou que vai ter um protesto na manhã do jogo contra o Flamengo, neste domingo, aqui em frente à Academia de Futebol. Coincidentemente, né, aconteceu essa entrevista coletiva com Alberto Valentim e os demais jogadores do elenco do Palmeiras. A gente falou há pouco do Roger Guedes, né? Tá tudo ok com ele, viu, João Guilherme? Correndo numa boa aqui, mancando um pouquinho ainda, mas a princípio, em princípio aí não preocupa a situação do Roger Guedes. Uma entrada forte agora, ali. hein, Jackson? Realmente o treino bastante pegado hoje aqui, viu, João Guilherme? Esse treino que atrasou um pouco por conta dessa entrevista coletiva, mas o treino puxado, pegado, entre a equipe de colete azul e a equipe de branco aqui.
O clima tá meio complicado aqui, viu, João Guilherme? O clima pesado, realmente. Os jogadores do Palmeiras demonstrando união ao lado do Alberto Valentim e buscando, evidentemente, uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com você, João Guilherme. Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Ali foi o Daverson, né, que no final caiu, mas se levantou rapidinho, tá tudo bem, com o Roger Guedes da mesma forma. Minha gente, Fácil Cândido já deu a sua primeira opinião. O que vocês acharam, o que vocês acham de tudo isso que nós vimos aí, manifestação dos jogadores, com o Alberto Valentim, sobre o momento? Eu acho que a iniciativa é ótima. A ideia é muito boa de uma demonstração de harmonia dentro do local de trabalho. Mas isso não faz ganhar, infelizmente. Apesar que a gente se dá conta de que quando as coisas não vão bem dentro do campo, quando os resultados não vêm, a gente cria factoides, né? Falta de salário atrasado, briga interna, fulano que não se dá com Beltrano. Mas, na verdade, isso não faz ganhar ou perder. Mas eu acho que a iniciativa é super positiva de uma demonstração de união. Agora, o que vale a pena ressaltar, e é só uma opinião, acho que eu quero dos demais, não falta empenho ao Palmeiras. O Palmeiras corre, o Palmeiras luta. E a cobrança me parece mais em cima disso. Mas, pelos jogos que eu observei, isso não falta. O que falta é a organização. Mas essa organização vem faltando desde janeiro. O Eduardo não conseguiu, o Cuca não conseguiu. E, claro, todos tiveram bons e maus momentos, mas nenhum deles conseguiram dar um padrão adequado a essa equipe do Palmeiras para ter uma harmonia, se é essa a palavra que cabe, do começo ao fim da temporada, a ponto do time disputar as principais competições. Eu entendi primeiro, assim, o Alberto está dizendo que nasceu a ideia no quarto do hotel dele em Salvador. Tá. Mas a cena veio à tona, uma hora depois a gente vê o Manifesto da Mancha, dizendo que acabou a paciência, que vai ao CT, receber os jogadores na saída da academia antes do jogo contra o Flamengo no domingo, convocação às 11 horas da manhã para esperar os jogadores saírem para protestar. Desse ponto de vista, e não foi exatamente assim, porque as coisas estão em uma ordem, eu estou colocando a coisa numa ordem um pouco invertida, porque se nasceu no quarto do hotel do Alberto, perde um pouco o tom disso que eu estou dizendo. A torcida tem todo o direito de se manifestar. Eu acho que a manifestação está errada em relação ao foco, à razão. Os jogadores não são responsáveis, ou pelo menos não são os únicos responsáveis, na minha opinião, não são os principais responsáveis, pelo Palmeiras ter investido tanto, está terminando o ano 0-0. Não é? Para mim, o X da questão tem a ver com a escolha do técnico em janeiro para substituir o Cuca, a volta do Cuca em abril, que pensa de uma maneira oposta do Eduardo Batista. Então você, já falei isso aqui algumas vezes, você mudou o curso do time de uma maneira drástica. E quando sai o Cuca, você volta tudo para trás de novo. Porque o Alberto pensa futebol de uma maneira completamente diferente. E a gente tem a ideia de que vai fazer assim, instalar os dedos e agora resolveu. Antes a cobertura quem fazia era o volante que saiu no lateral, agora quem sai é o zagueiro. Antes a marcação começava lá em cima no campo de ataque, agora começa aqui atrás. Antes a bola saía com bola longa para tentar a casquinha do Daverson, agora eu quero a bola por baixo. E isso vai mudando tudo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Dentro disso que você está falando, os jogadores repetem com a camisa do Palmeiras, estou falando de jogadores, sim. Eu concordo com você que tudo isso é necessário. Mas os jogadores repetem com a camisa do Palmeiras aquilo que fizeram os trazê-los ao Palmeiras? Alguns sim. O Moisés jogou bem quando jogou, porque ele ficou todo o primeiro semestre fora. O Keno, quando jogou bem. O Dudu não teve uma boa temporada. O Guerra não conseguiu ter regularidade. Quando o Guerra estava jogando bem, a torcida achava que era um dos principais responsáveis, os que estavam melhor. Eu nunca me convenci completamente com o Guerra. Mas aí vou voltar ao que o Edmundo disse. Não foi falta de esforço, foi o time que foi mudando o tempo inteiro. Então, se você for dizer que tem responsabilidade do Alexandre Matos, do Maurício Gagliotti, por terem feito um time contratando jogadores, mas sem ter ideia de onde queria chegar, como é que esse time vai jogar, aí eu estou de acordo. Em cima disso, eu vou falar de um jogador que eu gosto muito e que jogou comigo, inclusive. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais falar isso, então tem que aproveitar agora.
Hoje no jogo do Japão, procurei, teve um lá que jogou comigo. Joguei junto, o Hassabi, Olha. Ele era novinho ainda. Ele era novinho ainda no Ural Red. Mas enfim, o que eu quero dizer? Qual foi o critério de contratação do Michel Bastos? Eu gostaria de entender, porque ele nem jogou como meia, ele nem jogou como lateral, e enfim, e tá Tirar lá... o jogador de São Paulo. Oi? Tirar o jogador de São Paulo. Esse é um ponto. E é um bom jogador. Contrata. Sim, qual o propósito? É isso que eu falo. Contrata-se no Brasil pela repercussão. Vou tirar o jogador do meu rival. Pelo nome. Alguns nomes no Palmeiras foram contratados e a gente não teve uma base para análise. E nomes que, para mim, têm capacidade suficiente de serem titulares e de estarem até hoje no time ao ponto dessa equipe, né, ter um pouquinho mais de experiência, de preparo, de organização, seja lá qual for a sua análise, mas a minha é essa. Alguns atletas não tiveram essa regularidade, vide o próprio Michel, vide a situação do Felipe, que muita gente, alguns são contra, outros a favor, eu sou favorável, não vi nenhum tipo de motivo para alijá-lo da equipe como ele foi e não ter a sequência novamente, porque fala-se muito da questão pessoal, de problemas que cria daqui e dali, mas dentro de campo, mediante a comparação a outros que tiveram oportunidade e fizeram coisas ou não fizeram coisas positivas para a equipe, o Felipe... Vai ter um monte assim. O Felipe... É uma questão que, assim, não faz sentido. Vamos lá. O Felipe Melo é um ponto. O Felipe Melo, a gente não conseguiu falar do Felipe Melo jogando. A gente não conseguiu fazer neste ano. Neste ano, a gente não conseguiu dizer assim, Felipe Melo teve um desempenho nota 6. Eu acho até que teve um desempenho nota 6 quando jogou. Agora, a gente fez tudo sobre o Felipe Melo, menos analisar a qualidade do futebol dele. O ponto, assim, Nota 6 no placar é alta ou é baixa? Nota 6 pra mim é assim. Nota 6 é a média. Então assim. Por que eu digo isso? Não comprometeu. Vai falar, jogou mal? Não. Jogou muito bem? Não. Pra mim, eu dou nota assim. Ele jogou pouco também. 6 é a média. Se você vai melhor, você vai subir a média. Se você vai pior, você vai baixar a média. Eu não vou começar por 10, senão vai começar... Tá no meio do caminho. Parece que ele tá sempre... Se ele fizer uma coisa errada, ele dá nota 9. Parece uma nota muito alta. Nota 6 eu entendo que todo mundo entende que é uma nota que tá ali no 0 a 0. Agora, o ponto não é só o Palmeiras que contrata pela repercussão no Brasil. Todo mundo faz isso. Sem dúvida. Todo mundo faz isso. A questão é que o Palmeiras está desperdiçando uma energia, achando que o que vai resolver é o dinheiro. E no futebol, não tem Real Madrid no Brasil, não tem Cristiano Ronaldo para ir contratar. Então, ou você contrata sabendo que você vai montar um time, escolhendo peça por peça para fazer um time coerente, ou você vai fracassar. E o Flamengo tem a impressão de fracasso e ganhou um título no ano. O Palmeiras não ganhou nenhum. PVC, o Palmeiras teve um projeto diferente a cada 5 meses. E chegou à final de outro, né, da Copa do Brasil. Exatamente. O Palmeiras teve uma linha de raciocínio diferente a cada 5 meses, desde 2015, da gestão Alexandre Matos. Exato. O Palmeiras teve Oswaldo Oliveira, que pensava de uma forma no futebol. Marcelo Oliveira pensava outra. Cuca, outra forma. Sai o Cuca, vem o Eduardo Batista, que é outra forma. Aí volta com o Cuca, que é aquela velha forma anterior que já não tinha dado certo, mas o elenco já se reformulou de uma outra característica. Vem o Alberto Valentim, que pensa em futebol, e agora vai vir um novo técnico. Ou seja, não existiu uma sequência de planos. Dinheiro, jogador, administração, isso tudo o Palmeiras tem condição. Financeiramente é um clube seguro. Agora, na forma de planejamento de futebol, o que você quer de ideia para time, de elenco, convicção de trabalho, a própria segurança do jogador que vai ao Palmeiras ou do treinador que vai ao Palmeiras, essa convicção não tem. Não, agora, só para concluir, que eu falei demais também. Desse ponto de vista, pode falar à vontade, desse ponto de vista, eu não acho que o caminho correto é você fazer uma manifestação da torcida, esperar o ônibus dos jogadores saírem da academia para o estádio, que é um percurso de 10 minutos, para botar pressão, para botar terror. Então, isso eu não... Porque o X da questão não é a falta de vontade dos jogadores, não é a falta de comprometimento dos jogadores. O X da questão é o Palmeiras entender qual é o projeto Palmeiras, como é que o Palmeiras vai ser o clube que vai disputar todos os títulos. Como é que vai ser esse time? Como é que vai ser esse projeto? Não é gastando dinheiro, é usando o dinheiro a favor disso. Moisés. Ô, Savoia, e aí, Savoia? Ó, João, o problema do Palmeiras hoje chama-se Corinthians. O que está potencializando toda essa celeuma, toda essa revolta da torcida é a campanha do Corinthians, não tem a menor dúvida. O Palmeiras investiu 1 zilhão, montou 2 times para ganhar tudo e não ganhou nada.
E, paralelamente a isso, quem ganha? Quem não gastou, com um time que era a quarta força, ganhou o Paulista, está a um passo de ganhar o Campeonato Brasileiro, revolta a torcida. A torcida não aceita esse tipo de coisa. E outra coisa, e seria o inverso também, quando o Palmeiras ganhou os 3 jogos e encostou no Corinthians, a bomba estourou muito mais forte lá, no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, porque o Palmeiras, o arquirrival, estava chegando e ameaçava tomar o título praticamente ganho. Então essas duas forças, Corinthians e Palmeiras, uma interfere no sossego da outra. Interfere mesmo. Interfere. Então, e outra coisa, e por que acontece isso? Pô, todo mundo sabia, a direção sabia, que o Cuca tinha problemas com o Alexandre Matos. Sim. Aí você vai lá e contrata o cara que tem problemas com o Alexandre Matos para dirigir o time. Pô, o cara já foi embora, já saiu. E vou dizer mais outra. O Eduardo Batista só caiu, a torcida nunca gostou, reconheço isso, do Eduardo Batista. Mas ele só caiu porque perdeu a classificação para a Ponte Preta e o Corinthians foi lá e meteu 3 na Ponte Preta. Ou seja, potencializou. Então, isso para justificar a questão Corinthians. Agora, o Palmeiras cometeu muitos erros. A volta do Cuca foi um erro crasso. Nunca deveria voltar com o Alexandre Matos aqui. Sim. E como eu vejo a volta, a torcida pediu e a direção de novo aceitou aquilo que a torcida quis. E esse é o problema, ô Savoia. E outra coisa, a torcida não queria o Eduardo Batista, ele caiu. A torcida queria o Cuca de volta, a direção trouxe. A questão do Felipe Melo, que a torcida só mudou de opinião depois que vazou o áudio. Então quem manda no Palmeiras é a torcida do Palmeiras. Só um parênteses aqui, porque tem um detalhe que é importante nisso aqui. Tem 2 torcidas. Quer dizer, tem uma coisa que quando a gente fala torcida, a gente está falando todo mundo, né? A gente está falando qualquer pessoa que anda na rua, que vai ao estádio... A torcida que está fazendo protesto. Estamos falando a torcida que pichou no muro do Palmeiras. A uniformizada, a Mancha, teve 2 fases nesse ano. Teve a fase que foi quando a torcida gritou olê, olê, olá, Cuca, Cuca, que foi naquele período que teve a notícia do assassinato do ex-dirigente da Mancha, certo? E aí se dizia que tinha uma facção que estava controlando a Mancha, que parou de controlar a Mancha. Quando voltou um outro grupo que dirige a Mancha, já era outro pensamento. Que já não queria que o Cuca ficasse em função de contradições que o Cuca tinha. Então, também fizeram até um texto muito bem elaborado, inclusive, com os argumentos assim, todos. Tem mais essa contradição. Mesmo a torcida uniformizada, a maior torcida uniformizada do Palmeiras, teve 2 fases nesse ano. É claro que o Corinthians interfere, como o Palmeiras interfere no Corinthians. Mas o Corinthians do ano passado, que o sucesso do Palmeiras podia interferir, é o Corinthians que teve paz, porque sabe onde ele quer chegar, para fazer um time campeão esse ano. Com tudo que foi de falta de planejamento que deu certo. Que era para contratar o Rueda e o Rueda não veio, e veio o Carille. Com tudo isso, funcionou porque o Corinthians tem mais um jeito de jogar. Me desculpa, mas o Corinthians não fez sucesso pelo planejamento. Não, eu estou falando isso. Não foi o planejamento. Tanto eu estou falando isso. Contratou Cristóvão, contratou Oswaldo Oliveira. Isso no ano passado. Teve uma passagem do Carille, foi sacado, aí voltou Savoia, quando não tinha. Não foi planejamento. Savoia, escute o que eu falei. Eu falei, com todo o que a gente pode dizer de falta de planejamento, porque contratou o Rueda, porque ia contratar o Rueda e ficou o Carille, com tudo isso, o Corinthians conseguiu sucesso porque ele tem. É mais fácil você ter um caminho, porque o Corinthians tem um jeito de jogar há 8 anos, há 9 anos. Você identifica o jeito do Corinthians jogar, você identifica o jeito do Santos jogar. Como é que o Palmeiras joga? O Palmeiras do Oswaldo, como disse o Facincani aqui, o Palmeiras do Oswaldo jogava de um jeito, o Palmeiras do Marcelo jogava de outro jeito, o Palmeiras do Cuca jogava de um terceiro jeito, o Palmeiras do Alberto jogava de um quinto jeito. Então, é preciso entender. A torcida. Mas porque troca de técnico, PVC, mas toda hora. O clube tem que determinar como é que você quer ser. Sim. O que você. Porque e aí, vamos voltar. Não estou dizendo por erros de contratação. Erro de contratação, acerto e erro de contratação, você vai ter. Todo mundo acerta e erra. Agora, você contratar só pela repercussão é que não anda. Aí você vai errar mais. Desculpa, o Capitão gente. América! Fale, capitão. Não, eu concordo com quase tudo que foi dito aqui. Eu lembro de alguns ditados nesse momento, João. Primeiro é o seguinte, na casa onde falta o pão,
todo mundo briga e ninguém tem razão. Isso é um ditado antigo que minha mãe falava. O pão, no caso do Palmeiras, são os títulos. Faltou o pão, não ganhou o título. Aí todo mundo briga e ninguém tem razão. Não tem razão o Cuca, não tem razão o Alexandre Matos, não tem razão o Felipe Melo, não tem razão a Mancha, não tem razão o presidente lá, o Gagliotti. Não tem razão ninguém. Todo mundo briga, todo mundo acha que não é isso. O ponto é esse. Eu acho que ao Palmeiras falta... e outra coisa, outro ditado. O diagnóstico errado mata o paciente. Fato. Que é esse aí. Vou pressionar o jogador. Você vai dar o remédio errado, não vai resolver o problema, vai piorar a situação. Que o jogador vai falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Os caras fazem um monte de lambança, aí eu que vou ter que pagar? Exatamente. Né? Então tem que ir lá cobrar, como cobrou errado ao longo do ano, exigiu Cuca, que era um erro, e outras situações, tem que chegar lá e cobrar do Palmeiras um planejamento, definir um padrão de jogo, um sistema de médio e longo prazo. Isso ninguém cobra. Eles ficam muito felizes se amanhã o Palmeiras chegar e anunciar, contratei o Lucas Lima, mas vira festa. Vira festa. E pode acontecer em breve isso aí. Se a gente voltar uma semana, só para terminar, João, se a gente voltar uma semana no tempo, o clima era de euforia. Era mesmo. Uma semana, como é que pode? De uma semana para cá, tava todo mundo eufórico, porque ia jogar com o Corinthians, se ganhasse do Corinthians ia encostar e podia ser campeão brasileiro. Aí uma semana depois, porque perdeu 2 jogos, agora é o fim do mundo. Pressão, muito bem. Como assim? E como será, meu velho mestre de matemática, né? Falava, a euforia leva à debilidade. Claro bom a sim, gente ter calma. Como isso vai refletir em campo? Domingo, o Palmeiras joga em casa, no Allianz, contra o Flamengo. E é o Flamengo que é o